Olá, querido irmão em Cristo, querido estudante da FATEG, seja bem-vindo a mais uma aula de especialização com o professor Clóvis, nesse nosso formato aí bem tranquilo, né? Não há desculpa mais para ficar sem estudar teologia reformada. Estamos já chegando na nossa quarta aula de especialização, próximo de concluir essa disciplina. Essa primeira disciplina, né, essa primeira matéria, que é a bibliologia. E hoje nós iremos falar a respeito da inerrância bíblica. E assim, a inerrância bíblica para nós calvinistas, ela tem um teor muito especial porque nós defendemos que a Bíblia, inspirada por Deus, protegida pelo Senhor e de forma milagrosa, mantida nesse desejo, nessa vontade, né? Nessa vontade de Deus. Para Deus nós temos que sempre trazer afirmativo, né? Então Deus, ele quis, ele determinou proteger as santas escrituras para que ela fosse então a base para o conhecimento dele. E quando nós chegamos à inerrância, é isso, o rol de tudo que nós iremos passar aqui, falar, buscar, entender, pesquisar, esclarecer dúvidas, é a respeito da inerrância bíblica. Então, por mais que venha alguma coisa nova para você, a base de tudo é que a Bíblia, ela é fiel à vontade de Deus, porque Deus assim o quis, tá bom? Então, no capítulo 6, nós iremos desvendar a respeito da inerrância. E nós temos um mapa mental aqui preparado para vocês, tá? Ele é a base de todo o conteúdo do capítulo 6 de bibliologia. E assim você vai poder estudar, vai poder memorizar e continuar seus estudos buscando conhecimento sobre isso. Os alunos da FATEG sabem que nós temos a bibliologia nos cursos básicos, né, no médio também e no bacharel livre. E nós também fizemos a questão de trazer bibliologia para especialização, porque muitos alunos, algum tempo, né, um tempo aí já passado, não tinha o contato com a bibliologia do curso básico, do médio, do bacharel, enfim, aqui na FATEG. Então, o que a gente fez? Trouxemos a bibliologia, colocamos na especialização, para dar esse teor reformado para irmãos que já tinham o bacharel em teologia em outra instituição, às vezes a maioria das vezes, né, de não linha reformada, calvinista. E aí, o que a gente fez a proposta? Trazer uma especialização com a bibliologia de primeira disciplina, apontando para esse viés calvinista. Então, você que está começando agora na teologia calvinista, a base de tudo, o que nós defendemos aqui é a inerrância bíblica, tá? Porque tanto da teologia liberal, que já não é a teologia nova, tá? Era do século passado. Na verdade, ela vem de outros séculos, porém foi potencializada o seu liberalismo teológico a partir do século XX e tomando proporções aí no século XXI. Mas o liberalismo teológico, ele não confirma a inerrância bíblica. Ele diz que a Bíblia tem sérios erros de concordância. Então, em alguns livros da Bíblia, há então supostamente levantado por esses teólogos liberais erros, equívocos. E nós iremos entender ao fundo aqui, estudando, claro, numa breve aula, e você precisa se aprofundar nisso, precisa estudar, precisa pesquisar, precisa ler livros, precisa ler as Institutas de João Calvino. Meu irmão, se você não leu as Institutas de João Calvino, você precisa ler, você precisa fazer um esforço. Se você não conseguiu comprar agora, Deus vai te abençoar, você vai conseguir juntar um dinheirinho e vai comprar, não é tão caro assim. E você precisa ler as Institutas da Religião Cristã de João Calvino, que é, na minha visão teológica,
um documento apologeta de defesa das Escrituras, de defesa da fé, de defesa da teologia da glória de Deus. Então você precisa adquirir esse conhecimento, tá bom? Aqui nós iremos esboçar, iremos ter uma aula de 30 ou 40 minutos que é insuficiente para trazer um sentido maior para você dentro desse assunto. Mas como que a FATEG quer que você seja um pesquisador, você precisa, em nome de Jesus, ser aguçado a pesquisar esse assunto aí dentro da linha reformada, tá bom? Pois bem, vamos começar aqui no ponto central, inerrância da Bíblia. A Bíblia é verdade em tudo que afirma, porque é plenamente inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Vocês lembram das nossas aulas passadas, quando nós citamos a inspiração de Deus, o soprar de Deus, né? Aos autores, trazendo essa inspiração movida pelo Espírito Santo, para que as escrituras tomassem forma, mas tomassem uma forma de acordo com a vontade de Deus. Então, o soprar de Deus, o conhecimento que Deus traz através da inspiração, é o motivo da existência da Bíblia Sagrada, tá bom? Ela é plenamente inspirada por Deus. Não há uma palavra, não há um sentido que está aí fora da vontade do Senhor. Mas eu acredito que pode ter um erro, então é que você ainda não fez a exegese correta e a chave hermenêutica da Bíblia para entender que ela realmente não possui erros. Ela não possui equívocos. E se possuísse, você pode ter certeza que estariam gritando a todos os cantos da terra e apontando esse erro. E nós não temos nenhum erro de concordância palpável ao qual pudéssemos pensar e falar, olha, realmente esse assunto aqui, olha, o que a Bíblia está falando aqui é um erro e não é inspiração divina coisa alguma, é de inspiração humana. Nós não encontramos no cânon bíblico esse erro, tá bom? Então, precisa-se de fé para entender a Bíblia, precisa-se de uma não vou falar inspiração para não cometer equívoco aqui, mas você precisa de iluminação do Espírito Santo para entender a Bíblia. E qualquer estudioso, seja não inspirado pelo Espírito Santo ou inspirado pelo Espírito Santo, ele vai entender que a Bíblia ela é um livro sério, ela tem a sua própria concordância, e a arqueologia mundana, eu digo mundana no sentido de não viés cristão, tá? Ela comprova muitos assuntos que a Bíblia declara, e ela comprova com eficácia. Então, a Bíblia ela é respaldada até pelas ciências da humanidade e que muitas vezes parte de cientistas que não creem em Deus, tá bom? Vamos começar no ponto 1 aqui. O que é inerrância? Então grava aí o sentido dessa palavra. Inerrância significa isenção de erros ou inverdades. Isenção de erros ou inverdades. Então, o que é a inerrância bíblica? É que a Bíblia ela não tem inverdades e que ela não tem erros, tá? Sinônimos: certeza, certeza objetiva, infalibilidade, isenção de erros. O sinônimo de inerrância é isso. É uma certeza absoluta. Qualquer escritor, quando ele produz uma obra, ele está sujeito a erros, né? Você é acadêmico quando desenvolve um TCC, uma dissertação, ou quando você já está no nível de doutorado e vai desenvolver uma tese, você está sujeito a erros, porque a pesquisa ela pode trazer dados que poderá te levar a erros, né? Ou coisas que você acredita ser verdade e na verdade é uma mentira. O que ocorre aqui na Bíblia é que ela, de fato, ela não comete erros. Ela está
plenamente protegida pelo Senhor. Então, tudo que nós precisamos para conhecer a Deus está na Bíblia. Porque se ela fosse um livro com erros e inverdades, ela não seria plena, seria um material dúbio e que poderia nos levar a erros. E a Bíblia não nos produz erros, ela nos produz certezas. E a base da certeza é a revelação de Deus, tá? Pois bem. Ponto 2. Por que afirmar a inerrância? Então aqui nós temos, ao longo do tempo, doutrinas errôneas exigiram esclarecimentos cada vez mais específicos. Então, até então nós tínhamos que defender a inspiração da Bíblia, aí depois a inspiração verbal, aí depois a inspiração verbal e plenária, aí a inspiração verbal plenária infalível e inerrante, e aí a inspiração ilimitada, que abrange tudo, a história, a genealogia, a criação, fatos, etc. Parafraseando aqui para você ter uma ideia, o ponto 2, o que ele quer trazer para nós, a genealogia é um dos grandes carimbos de certificação da autenticidade da Bíblia. Por exemplo, ela narra vários impérios que realmente existiram e narra cidades, reis e situações que a genealogia ela comprova a sua veracidade. Então, a história ela precisa ser comprovada, e quando a história comprova os fatos que a Bíblia narra, ela autentifica essa verdade bíblica. E isso é muito importante, porque qualquer ciência que usar a Bíblia para conhecimento, ela vai testificar que a Bíblia tem razão em todos os seus comentários, em todos os seus apontamentos, né? E até aqueles de dificuldade de conhecimento, ela apontará a verdade. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer, por exemplo, a respeito do dilúvio, mas os próprios arqueólogos, eles comprovam que o planeta Terra, ele passou por uma inundação, e qualquer inundação que nós conhecemos hoje de grande potencialidade, ela vem da Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que narra a respeito do dilúvio, e narra com detalhes, né? Pois bem, aí nós temos um ponto aqui chave, né? Um apontamento. Cada adição surgiu para responder a um erro e garantir que toda a escritura seja verdadeira. Aqui no ponto 3, mas antes de chegar no ponto 3, olha o que o Young diz aqui. As escrituras possuem a qualidade de estar livre de erros, incapazes de cometer erros em todos os seus ensinamentos. Estão em perfeito acordo com a verdade. E você identifica, por exemplo, eu vou dar uma definição de potencialidade de verdade que a Bíblia nos apresenta a respeito do código, não vou falar código penal, mas o código moral de conduta, né? Porque o código penal a gente entra em Israel com o estabelecimento de leis ali para o Estado de Israel, o Israel bíblico. Mas quando eu digo código de conduta moral, eu uso Êxodo 20, que traz os 10 mandamentos. E você analisando os 10 mandamentos, você identifica que esse código, mesmo escrito há milhares de anos, ele traz o quê? Ele traz uma potencialidade de que ele pode ser usado até a extinção da humanidade, se fosse o caso, né? Ou seja, até o fim dos tempos. Porque ele narra, ele explica, inspira e define uma conduta moral para o ser humano que não venha atrapalhar o desenvolvimento humano da humanidade. Então, mesmo que o ateu diga, eu não quero seguir o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, mas se ele seguir amar o próximo como a si mesmo, de não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, ele está fazendo aí um benefício para a sociedade. Então, essa é a potencialidade da Bíblia, né? Porque ela traz para nós um código de conduta que foi explícito, como eu disse aqui, há vários anos passados, e que
até hoje ele potencializa em nossas vidas, ele é importante para nós e será assim até o fim dos tempos. Definições importantes. O que não é? O que é? A Bíblia diz a verdade em tudo que afirma. Pode incluir aproximações, citações livres, linguagem das aparências e diferentes relatos do mesmo evento, desde que não se contradizem. O que não é? Não exige rigidez de estilo, nem citações literais do Antigo Testamento. O que não é, ele está falando para nós o seguinte: a Bíblia ela não está sendo imperativa no sentido de buscar uma união literária, no sentido de um estilo literário, tem que ser dessa forma. Então, ela não tem essa rigidez. Nós temos vários tipos de expressões linguísticas na Bíblia. Nós temos o poema, nós temos a história, nós temos a parte da jurisdição, do direito. Nós temos vários tipos de escritos na Bíblia. E eles confirmam entre si, né? Isso que é interessante. Eles se comunicam entre si. Eles têm esse diálogo e essa harmonia linguística que não se contradizem. Isso é quase impossível em um livro de autoria humana sem inspiração divina, porque você está pegando livros de diferentes estilos literários, diferentes autores, diferentes épocas, unindo, criando esse cânon bíblico, e ele não consegue se divergir. Por quê? Porque é a verdade. Se você pegar vários escritos, você vai ver que eles irão se divergir. Eu sou sociólogo, né? A maioria das pessoas que me conhecem sabem disso, e nós temos dentro da sociologia o que nós chamamos de 3 porquinhos da sociologia, que são dos cientistas das ciências sociais, né? Que seria o Karl Marx, o Max Weber e o Durkheim. E eles se divergem entre si dentro das concepções sociológicas. Então, dentro da sociologia, nós temos várias contradições dos seus autores. Porém, dentro da Bíblia, nós não temos isso. Nós temos autores que falam entre si. Por quê? Porque se comunicaram naquele mesmo tempo? Não. Nós temos autores de diferentes épocas, de espaço temporal gigante, que estão se comunicando de forma harmônica, por se dizer, harmoniosa, né? Com a palavra de Deus. A Declaração de Chicago de 1978 diz o seguinte: sendo total e verbalmente dada por Deus, a Escritura não tem erro ou falha em todo o seu ensino, nem menos no que afirma sobre os atos de Deus, na criação, sobre os eventos da história mundial e sobre suas próprias origens literárias sobre Deus, do que em seu testemunho da graça salvadora de Deus em vidas individuais. Conselho Internacional da Inerrância Bíblica. No ponto 4, nós temos aqui alguns tópicos interessantes. Está de acordo com o caráter de Deus, que é verdadeiro, Romanos 3,4, porque podemos confiar, né? Desculpa que eu pulei aqui o tema do tópico do capítulo 4, aqui do nosso mapa mental. Ele está falando o seguinte: por que podemos confiar na Bíblia? Está de acordo com o caráter de Deus, que é verdadeiro, Romanos 3,4. A Escritura é inspirada por Deus, soprada até o pneutos, né? Vem de Deus. Portanto, a Escritura, sendo produto de Deus, deve ser verdadeira. Salmos 119 e 160. Portanto, a Escritura, sendo produto de Deus, deve ser verdadeira. Na ignorância, as pessoas invalidam a Bíblia. Por que eu falo ignorância? Não leve aí no sentido imediato da palavra de uma pessoa bruta. A ignorância que eu estou falando aqui é a questão de falta de conhecimento mesmo. Porque se você quer opinar sobre uma obra, você precisa conhecê-la, não é verdade? Senão seria hipocrisia. Olha, eu quero entender o pensamento de Max Weber. Eu preciso ler o livro dele. Os livros. Eu preciso entender o contexto, a história, os pontos, as
suas afirmações e defesas, enfim. Eu não posso opinar contra um autor pela brutalidade do meu conhecimento enrijecido. Eu acho que é isso. Não, eu tenho que entender, eu tenho que ler. Depois de ler, depois de conhecer, aí eu posso exprimir a minha opinião. Se eu faço isso de imediato, sou um bruto. Então, a brutalidade humana, ela faz as pessoas invalidarem a Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer a Bíblia, estudar teologia, para depois você falar o seguinte: olha, eu entendo que a Bíblia ela tem contradições, ela, enfim, tal, e mesmo assim você vai ter que dar subsídios para essa sua crítica. Porque se não tiver, tudo que você estudou, tudo que você defendeu, não tem validade alguma. Você tem que defender a sua verdade, trazer provas e bases, senão continuará sendo apenas a sua opinião. E nós não precisamos de opinião, nós precisamos da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Vamos aqui no capítulo 5, tá? Já para partir para a nossa definição aqui do nosso estudo do capítulo 6 de Bibliologia na especialização, que fala sobre esclarecimentos sobre a inerrância. Então diz assim, variedade de estilos, diferentes autores, formações e personalidades resultaram em estilos variados. Exemplo: João, simples; Lucas, refinado; Paulo, lógico. Isso não afeta a verdade do que é ensinado. Vocês estão vendo? Nós temos, eu falei, se eu não me engano, na aula passada, a respeito dos evangelhos, nós temos o evangelho de João e os evangelhos sinóticos. Os sinóticos partiram de Mateus, Marcos e Lucas. Então, os sinóticos são próximos, iguais, seguindo a mesma lógica, o mesmo estilo, e o de João diferenciado. Porém, nós temos o quê? Nós temos a harmonia dos fatos, dos testemunhos, seguindo os evangelhos. Você vai ter uma interpretação ou outra um pouquinho diferente, mas nada foge da veracidade do fato ocorrido, tá? Assim, dá vontade de ficar aqui até as 3 horas da manhã tentando explicar isso, mas a gente tem que segurar por causa do tempo, né? Chega a ser uma tortura ter que pular alguns pontos aqui, porque senão a aula fica muito extensa e ninguém assiste. Hoje, passando de 3 minutos, é difícil ter a atenção de alguém. Variedade de detalhes. Nos evangelhos, diferentes escritores podem relatar o mesmo evento com detalhes distintos, mas complementares. Traduziram do aramaico para o grego e puderam ver o fato de ângulos diferentes. Então, por exemplo, você tem alguns fatos narrados na Bíblia que você vai ver uns com mais riqueza de detalhe e outros, principalmente nos evangelhos, né, narram, testemunham, testificam a vida de Jesus Cristo, uns com mais detalhes, outros com não tantos detalhes específicos. Porque a motivação de escrever o evangelho teve um sentido nisso. Por exemplo, Marcos ele escreve para os romanos buscando evidenciar o poderoso Filho de Deus, aquele que faz milagres, que expulsa demônios, aquele que é o Filho do Deus Todo-Poderoso, explorando essa mística romana para poder levar o evangelho a eles. Nós temos Mateus explorando a genealogia de Jesus e testificando que Jesus ele era da origem de Davi. Então, tudo testemunhava, testificava e evidenciava o lado messiânico do Cristo em Jesus. E nós temos Lucas escrevendo para Teófilo de forma bem científica, categórica. Eu acredito dos evangelhos mais bem elaborados de forma pedagógica. E João escrevendo no amor e na simplicidade que traz esse evangelho tão maravilhoso. Porém, eles testificam a verdade e não entram em contradição. Uns, repetindo, com mais detalhe do que outros.
E para concluir aqui o capítulo 5 e seguindo aqui para a nossa conclusão, nós temos os fenômenos naturais. A Bíblia usa a linguagem das aparências, né? O sol se pôs, descrevendo como os fatos aparecem a um observador, sem entrar em detalhes científicos. Eu vou abrir uma brecha aqui nesse sentido, porque muitas pessoas querem saber a origem dos dinossauros, né? E a Bíblia ela não está preocupada em trazer detalhe dos animais que já passaram pelo planeta. Ela não tem interesse em testificar a respeito da biodiversidade da Terra. Ela não está preocupada em mostrar fenômenos meteorológicos. A Bíblia está preocupada em apresentar o Cristo, o Salvador da humanidade, e o plano da salvação. Isso inclui o porquê da queda, os acontecimentos pós-queda, o surgimento de uma nação escolhida por Deus, posteriormente evidenciando a Igreja de Jesus Cristo, e depois o surgimento do Messias, a consumação dos séculos e a volta do Cristo para resgatar o seu povo e assim viver eternamente com ele, né? Então a Bíblia está preocupada nisso, na pessoa de Jesus, não em trazer informações aqui, apenas informações biológicas, enfim, mas ela evidencia muito sobre isso, e isso pode ser utilizado, né, para o conhecimento de várias áreas da ciência. Pois bem, nós chegamos aqui na conclusão que diz: a doutrina da inerrância afirma que a Bíblia é verdadeira em tudo que ensina e afirma. Isso fortalece nossa fé, guia nossa vida e glorifica a Deus, autor da verdade, né? Glória a Deus. E falando aqui sobre fenômenos naturais, se Cristóvão Colombo tivesse estudado a respeito do profeta Isaías, ele já teria descoberto que a Terra era redonda há muito tempo, né? Pois bem, nós chegamos à conclusão do capítulo 6. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade rápida, né, aqui de estar com vocês. Espero a continuidade de cada aluno na especialização para que a gente venha na próxima semana já concluir a primeira disciplina e, se Deus quiser, dar seguimento no nosso estudo sem pressa, fazendo tudo para a glória de Deus. Peço a Deus que você tenha esse coração voltado a conhecer as Escrituras, para que você o sirva melhor e tenha comunhão com o nosso Pai Celestial. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.